Voltando a falar a respeito da guerra na Ucrânia, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, o Sikorski, Radoslaw Sikorski, esse que aparece na tela de vocês, tem um ponto e tem um ponto muito importante. Aqui ele criticou a demora dos ucranianos e a demora do Zelensky em fazer a tal da mobilização. Todo mundo tem conhecimento de que a Polônia é um dos países que mais ajudou, que mais ajuda ainda até o momento e que mais dá suporte para os ucranianos depois dos Estados Unidos, né, à frente da OTAN. Mas em relação a dar apoio aos civis, a Polônia é o país que mais deu apoio, que mais acolheu de longe refugiados, as mulheres e as crianças, principalmente, que vinham da Ucrânia, mas também muitos homens. E segundo o ministro, o Zelensky deveria ter feito isso logo no começo, essa mobilização, logo no começo da invasão, quando ainda havia o medo, quando a população ainda estava com medo. Eu falei sobre isso, na verdade, há pouco tempo atrás aqui no canal, porque muitos homens acabaram fugindo para a Polônia. Depois o governo polonês conseguiu fazer um trato com o governo ucraniano, deu treinamento, deu equipamento, deu armamento e os enviou de volta. Mesmo assim, muitos homens ficaram ainda, conseguiram escapar desse recrutamento na Polônia e em outros países, me refiro a homens ucranianos, né? Que o Zelensky cobrou que os países encontrassem e mandassem de volta, porque ele estava precisando. Aliás, eles estão sob lei marcial na Ucrânia. Enfim, mas o Zelensky demorou demais. Não é que o povo acostumou, mas como eu conversei com vocês outro dia aqui no canal, quase que dá para falar que de fato o povo acostumou, né? Porque quase 3 anos de guerra, o povo acaba acostumando com o alarme, com as sirenes aí, né, alertando ataques aéreos, com a correria. Eu filmei agora, semana passada, em Varsóvia, eu passando com a Asha ali, do nada, a polícia para assim a fileira onde nós estávamos, nosso carro, todo mundo, e passa uma fileira enorme de equipamento da OTAN, tanque blindado, e eu falei que isso acabou sendo normal, estamos acostumados, desde o início da invasão, é muito comum ver na Polônia, passando todo momento ali, caminhões carregando tanque na caçamba, o que não era comum antes da guerra. Eu nunca tinha visto, a não ser ali em dias de desfile ou nos lugares específicos que eu gosto de ir visitar em Varsóvia, que aí sim tem equipamento militar e tudo mais, mas aí eu ia visitar, não passando assim na esquina de casa. E depois da invasão ficou muito comum. Então dá para dizer que meio que o povo acostumou, né, com o que está acontecendo. Dito isso, essa cobrança é muito válida. Ó. A Ucrânia adotou a lei marcial, seguiu aí o Radoslav, adotou a lei sobre mobilização pelo menos um ano atrasada. Seguiu aí o Radoslav Sikorski em uma entrevista que ele deu para a European Pravda, né? Verdade Europeia, em polonês, publicada no dia 15. A Ucrânia adotou a lei em abril. Deixa eu pedir para você, antes de eu prosseguir, por favor, deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. Não custa nada, né? Mas ajuda e muito a continuação do nosso trabalho, né? Tá, ó, a Ucrânia adotou a lei em abril, como parte de um esforço para reabastecer as fileiras das Forças Armadas. A necessidade de aumentar o número de tropas persiste à medida que a Rússia continua ali atacar na região de Donetsk. A Ucrânia abriu uma nova frente em Kursk há pouco mais de um mês, mas não escapou dos ataques em Donetsk, né? Seguiu o ministro. Ele ainda disse que a lei deveria ter sido aprovada quando havia muitos voluntários para servir no exército e as pessoas ainda se sentiam pessoalmente ameaçadas. Como eu disse, meio que agora o povo vai perdendo o medo, a exemplo dos ataques ucranianos que vão aumentando, porque o exército ucraniano vai perdendo o medo, a exemplo do apoio que cada vez mais a OTAN vai tirando as restrições, porque vai perdendo também o medo, vai se acostumando. À medida que o tempo passa, a guerra se estende, todo mundo envolvido acaba que, querendo ou não, se acostumando. Então, o ministro também disse que agora ele ficou surpreso também com o alto número de homens ucranianos em idade militar na Polônia. Muitos homens acabaram passando da fronteira para a Polônia e ficando, né? Eu vou a um cabeleireiro em Varsóvia
e um jovem barbeiro é ucraniano que corta o meu cabelo. E eu perguntei a ele, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar defendendo o seu país? Disse o Sikorsky. Como eu já falei para vocês aqui no canal, é muito comum a gente ir no shopping, no centro, em Varsóvia, e encontrar mulheres trabalhando, até jovens, trabalhando no shopping, em lojas. O governo abaixou ali, tirou um pouco da burocracia para ajudar as mulheres que vieram e deixaram os homens lá lutando. Nunca vi nenhum homem assim. Ucraniano também, se viram, como eu não falo, não é a minha língua materna polonês, eu não percebo, né? É muito parecido. Os poloneses percebem que não é polonês. Mas a mulher ucraniana dá pra ver assim, ela tem uma fisionomia diferente da mulher polonesa. E a gente vê muita mulher ucraniana trabalhando. Agora, homens não é tão comum, por isso a surpresa do ministro. O ministro enfatizou que a Polônia não paga assistência social aos refugiados que podem trabalhar, acrescentando que os governos da Europa Ocidental são mais generosos. De fato, a Polônia não dá assistência social, mas dá emprego, dá trabalho, que é a melhor assistência social possível, né? A melhor assistência social é o emprego, é o trabalho, não há outra, não são migalhas que o governo dá para segurar as pessoas onde elas estão. É emprego, emprego muda tudo, muda a dignidade do homem, né? Como bem está na Bíblia. Então, o próprio ministro aqui diz que deu essa cutucada, a Ucrânia está atrasada, Zelensky está atrasado, e revela que ainda tem muitos homens na Polônia em idade de servir que deveriam voltar para a Ucrânia. E ele tem um ponto aqui importantíssimo. De fato, realmente aconteceu o atraso, mas agora não é hora de chorar pelo leite derramado e sim tentar corrigir, coisa que a Polônia está fazendo. Como eu falei no começo do vídeo, eles encontraram vários homens ucranianos na Polônia, né, localizaram, deram treinamento, deram tudo certinho aí e enviaram de volta para a Ucrânia. Não simplesmente pegaram e jogaram, empurraram os homens de volta ali abandonados, a Deus dará, né? O Zelensky pediu que eles entregassem os homens, somente isso. A Polônia fez muito mais e treinou os homens. A Polônia, como eu sempre falo, não é pela minha ligação com a Polônia, mas é um país maravilhoso, é um dos países mais seguros da Europa, é um país assim sensacional, e eles abraçaram a causa da Ucrânia. Todo mundo que acompanha sabe. Obviamente também pela questão territorial, obviamente também que porque depois da Polônia, da Ucrânia já vem a Polônia, todo mundo sabe, de lá para cá, da Rússia para a Polônia, tudo bem, mas a Polônia bateu no peito e assumiu ali a bronca, e desde então é sem conversa. Não há conversa entre o governo polonês e o governo russo nesse sentido. A Rússia parou de exportar o gás para a Polônia e tudo mais, enfim. Então, isso tem uma linha ali bem fininha entre a Polônia e a Rússia, e por isso que eles estão dando todo esse apoio, mas não deixa de dar umas puxadas de orelha daqui, outra dali, quando há falha como essa aqui. Bom, eu fico por aqui, obrigado quem ficou até o final, tamo junto, valeu!